O movimento negro é uma síntese de um fenômeno que vem de séculos, a qual luta pela reivindicação dos direitos da população negra ao redor do mundo. Luta contra o racismo que está enraizado até hoje na sociedade. Muito presente nos países que a população negra sofreu com a escravidão, o movimento negro é uma força histórica que sempre buscou alterar a situação de opressão vivida por essas pessoas. Ao redor do mundo, os movimentos negros sempre buscaram uma coisa em comum: o respeito aos direitos civis da população negra e ao combate do racismo. Com diferentes abordagens, cada movimento negro busca particularidades que fazem parte da realidade de cada país. No Brasil, por exemplo, a luta da população negra gira em torno do reconhecimento do racismo como crime, da dívida histórica dos mais de 300 anos de escravidão e da igualdade de oportunidades e inclusão social. O início das lutas do movimento negro se deu muito tempo desde as revoltas de escravos, na época do Brasil colonial. Entretanto, só foi reconhecido como um fenômeno organizado apenas no século XX, tendo como seus principais expoentes norte-americanos na liderança Rosa Parks e Martin Luther King. O movimento negro ganhou maior visibilidade, trazendo à luz e pauta ao racismo estrutural difundido em vários setores da sociedade. Alguns dos líderes do movimento negro presentes na história do Brasil, que podemos citar, é Zumbi dos Palmares, José do Patrocínio, André Rebouças, João Cândido. Na África do Sul temos Nelson Mandela. A população negra sofreu e ainda sofre com cenários de segregação, racismo estrutural e explícito, além da falta de oportunidades e igualdade de condições entre os cidadãos. No Brasil, apesar de algumas conquistas, estatísticas comprovam a realidade social ainda muito discriminatória. A cada 3 assassinatos no Brasil, 2 são jovens negros, com idades entre 15 e 24 anos. Apesar da população negra representar cerca de 2/3 de todos os cidadãos economicamente ativos no Brasil, os negros ainda se encontram em serviços de base com salários menores. Cerca de 60% dos desempregados são negros. A população negra corresponde à maioria, com 78,9% da parcela dos 10% de indivíduos com maiores chances de serem vítimas de assassinatos. Mulheres negras são as mais vítimas nos casos de violência doméstica, com 58,68%. A violência obstétrica, com 65,4%. E mortalidade materna, com 53,6%. Apenas 10% dos livros publicados de 1965 a 2014 foram escritos por autores negros. Além disso, 60% dos protagonistas são homens e 80% são brancos. Apesar da realidade ainda muito longe do aceitável, a população negra conseguiu algumas conquistas, como a criação do Dia da Consciência Negra e a lei que inclui a comemoração no calendário escolar, trazendo a discussão da história e da cultura afro-brasileira, além da valorização dos africanos e afro-brasileiros nos currículos escolares de rede pública de ensino. A lei que criou as cotas para ingresso em cursos superiores, aos poucos difundida das maiores universidades do país, sejam elas federais, estaduais ou até mesmo privadas. Criação da Secretaria Especial da Política de Promoção da Igualdade Racial, em março de 2013, e diversas ações afirmativas de combate à discriminação racial por meio de transformações culturais e política de representatividade. No Brasil, o movimento negro corresponde a vários fenômenos e ações executados por pessoas que lutam contra o racismo e pelos direitos para os cidadãos negros. Entretanto, até a abolição da escravatura, que se deu apenas no ano de 1888, todo e qualquer movimento pela população negra era considerado clandestino e sempre possuía um caráter específico, que era a libertação dos negros escravizados. A principal maneira de expressão dos movimentos negros rebeldes antes da abolição foi a quilombagem, que corresponde à rebeldia permanente organizada e dirigida pelos próprios escravos fugidos. Quilombos eram centros que recebiam escravos fugidos, mas também englobavam várias outras formas de protesto, como a insurreições e boleirismo, a qual correspondia a grupos de guerrilha de escravos fugidos contra povoados e viajantes. Com exceção do Quilombo dos Palmares, que teve como último líder o icônico Zumbi dos Palmares e durou mais de um século, a maioria desses centros de resistência era fortemente combatida e dizimada pelo aparelho opressor do governo, que buscava apenas a violência como forma de resolução. A Revolta da Chibata foi o último movimento organizado e armado na rebelião negra do Brasil.
A partir de então, vários centros de mobilização em São Paulo e no Rio de Janeiro buscaram trilhar novos caminhos com o objetivo de luta pela cidadania. Em 1915, por exemplo, surge o primeiro jornal da imprensa negra paulista, o Menelik, que foi seguido por várias outras publicações de mesmo teor. Graças a esse estopim, os anos de 1930 trouxeram a Frente Negra Brasileira, que se organizou até chegar à fundação de um partido político, infelizmente dissolvido com o Estado Novo de Getúlio Vargas. Os anos da ditadura militar inviabilizaram qualquer tipo de organização e manifestação de cunho racial. Os militares a propagandeavam como democracia racial, como parte de sua agenda de publicidade, marginalizando qualquer tipo de manifestação. Apenas nos anos de 1970, o movimento ressurgiu, principalmente com a origem do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, em 7 de julho de 1978, que resultou na criação de alguns órgãos como o Conselho de Participação em Desenvolvimento da Comunidade Negra, além da criminalização da discriminação racial, na Constituição de 1988. Além disso, a Lei Caô de 1989 tipificou o racismo como crime. Após a redemocratização do Brasil, o movimento negro juntou-se a diversas outras causas progressistas. Entretanto, o governo Lula foi um dos que mais trouxe conquistas à sociedade civil em geral e também ao movimento negro em particular. Sem dúvida, a questão da discriminação racial ainda precisa ser muito discutida e combatida, não só no Brasil, mas em todo o planeta. São frequentes as notícias de casos de racismo, principalmente contra negros de destaque, como jogadores de futebol, atores, jornalistas e outros. Nesse sentido, o movimento negro precisa se fortalecer ainda mais, sempre em busca da igualdade racial e de defesa por penas mais pesadas aos crimes de racismo e injúria racial. Além, é claro, de políticas educacionais que visem a longo prazo a erradicação de um pensamento tão atrasado.